Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Este é o seu irmão em Cristo, o pastor Ideobrando, professor de EBD e Teologia da Bíblia. Sejam todos bem-vindos ao canal Relógio de Oração. Canal que tem como principal propósito e objetivo levar para você mensagem, orações e conteúdos da Palavra de Deus para abençoar você e sua família. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, as nossas orações e os nossos conteúdos. Seja você também um semeador de oração. Sendo um semeador de oração, você ajudará outras pessoas a serem abençoadas através dos conteúdos que aqui são postados em nosso canal. Tá bom? Eu estou passando por aqui hoje para compartilhar com você mais um de nossos estudos, né? Que nós aí estamos somando juntamente com aqueles professores, mestres, teólogos e todos aqueles que têm propagado o reino de Deus, né? E tem se dedicado também para que a língua hebraica ela venha sendo conhecida, influenciada, de forma que muita gente já esteja se dedicando para aprender, né, sobre o hebraico. Quando você aprende um pouco do hebraico, você, vamos dizer assim, que você ganha mais capacidade de entendimento. E com a ajuda do nosso Deus, tudo é possível àquele que crê. Tá bom? Então hoje eu vou compartilhar com vocês aqui uma coisa bacana. Nós vamos falar hoje aqui sobre a gemátria das letras hebraicas e também o significado das letras hebraicas, tá bom? Eu separei 5 letras aqui para nós falarmos um pouco do seu significado e falarmos da gemátria dessas letras, tá bom? Os significados são básicos, certo? Mas com a proporção de outros vídeos que nós fomos colocando aqui no canal, nós vamos falando mais coisas sobre essas letras, tá bom? Sobre o espaço, o tempo delas e muito mais, tá bom? Mas hoje eu vou compartilhar com vocês aqui um pouco desse assunto aqui que é a gemátria, tá bom? Então, vamos lá. O que é gemátria, né? Gemátria consiste em identificar cada letra hebraica, saber o seu valor numérico, depois somar os números até achar o resultado. Mas que resultado é esse, pastor? São resultados de assuntos proféticos, né? Relacionados aos ensinamentos proféticos que se encontram por trás da palavra de Deus, né? Então, eu vou compartilhar isso aqui com vocês, tá bom? Aqui está o conceito da gemátria e eu separei 5 letras para nós falarmos aqui sobre a gemátria dela. Nós temos aqui a letra o Aleph, nós temos o Beit, nós temos o Gimel, nós temos o Dalet e nós temos a letra Reit, né? Pela ordem que vocês estão vendo aí, a ordem já mostra o valor numérico de cada uma delas que nós conhecemos como a gemátria, certo? Das letras hebraicas. O Aleph, ela tem valor numérico de número 1. O Beit tem valor numérico de número 2. O Gimel tem valor numérico de número 3. O Dalet tem valor numérico de número 4. E o Rei tem valor numérico de número 5.
tá bom? Esses são os valores numéricos de cada uma dessas 5 letras, o Aleph 1, Bet 2, Gimel 3, Dalet 4 e o Rei 5, tá bom? Depois eu vou fazer, dar continuidade, postando em outros vídeos. A cada vídeo eu vou postar 5 letras, tá bom? Até completar todas as 22 letras aí do hebraico, tá bom? Então aqui nós temos, concernente ao significado das letras, esses desenhos aqui, essas imagens que vocês estão vendo aí, retrata justamente a natureza do significado dessas letras, tá bom? O Aleph nós já vimos que o valor numérico na Gemátria é de número 1, né? Mas o que é que significa o Aleph? O Aleph significa, conforme a imagem que você está vendo aí, significa boi, né? Ela tem a forma de um chifre de um boi, né? Que na língua hebraica, a mais antiga era o pictográfico, depois o paleo-hebraico. Na verdade, o Aleph, quando ele começou, ele não tinha essa forma que você está vendo aí, essa forma quadrática. O Aleph, ele era conforme essa imagem que você está vendo aqui, no canto direito aqui, né? A cabeça de um boi. O formato da letra era dessa forma aqui, o Aleph. Depois ele ganhou essa forma aqui de cima e com o passar do tempo ele ganhou essa forma. E no pictográfico e no paleo-hebraico tinha uma outra forma também que eu não coloquei aqui, mas em outros vídeos eu vou mostrar para vocês lá como é que era a forma, né, no pictográfico, no paleo-hebraico, tá bom? Então eu estou trazendo de forma simples, de forma básica, para aos poucos nós irmos nos aprofundando, né? Vamos dizer assim. Então, o Aleph significa isso aqui, o boi ou o touro, né? Mas provavelmente o boi. Esse é o significado, né? No sentido de representar a força, né? Nesse sentido aí, tá bom? O Beit, que tem a gematria de número 2, o Beit significa isso aqui, ó. Significa casa, né? Significa porta também, né? Mas em uma forma básica, totalitária de forma básica, o Beit significa casa, tá bom? Então vamos para a próxima letra aqui. Nós temos aqui a letra Gimel, que tem valor numérico na gemátria de número 3. O Gimel, ele significa camelo, tá bom? Significa isso aqui, camelo. Se você quiser falar camelo em hebraico, basta você falar Gimel. Gimel significa camelo, né? Se você quiser falar porta, você fala Beit. Se você quiser falar sobre um boi, basta você falar Aleph, né? Se refere ao boi. E camelo, Gimel. É dessa forma aí, tá bom? E a quarta letra, que é o Dalet, né? Que tem gemátria de número 4, que é o Dalet. Dalet significa porta, uma porta sozinha. Beit também significa porta também, mas o sentido mais completo do Beit é casa, né? É por isso que você vê lá na Bíblia a palavra Betel, por exemplo, né? A palavra Betel significa casa, casa de oração, lugar de oração, né? É nesse sentido aí, tá bom? Nós temos aqui a quinta letra agora, que é a letra Reit. O Reit, ele tem um significado disso aqui, ó. Colocamos a imagem aqui, tá vendo, de uma pessoa quebrada, né? É o ser quebrado, né? Quando um vaso quebra, quando algo quebra, né? Ele racha, ele fica com rachaduras. É nesse sentido, o ser humano ser quebrado, né? O Reit, ele tem a gemátria de número 5, o valor numérico é de número 5, significa o ser quebrado, né? Eu vou dar para vocês aqui um exemplo
de como a gemátria ela é usada nas escrituras, tá bom? Vou dar um exemplo para vocês aqui, para que vocês possam entender, tá bom? Bom, nós temos aqui, se você tiver uma Bíblia aí, você vai abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 3 e versículo 23. Eu estou usando aqui a tradução de João Ferreira de Almeida, ARC, né, que é Almeida Revista e Corrigida de 1911, tá bom? Essa tradução aqui é uma tradução que foi um exemplar de ela foi construída, essa tradução, esse exemplar, em 1911, tá bom? De João Ferreira de Almeida. Está escrito assim, ó, Lucas capítulo 3, versículo 23. Almeida Revista e Corrigida, 1911. Está escrito assim, ó. E o mesmo Jesus, ele começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava o filho de José. Então, o que é que nós vemos aqui no texto deste capítulo e este versículo que nós acabamos de ler aqui? Nesta versão, em outras versões, vai dizer que ele tinha 30 anos. Por quê? Porque as versões elas foram corrigidas. Mas nesta primeira versão aqui, é só para você ter um exemplo de como é que através da gemátria sanamos dúvidas de um texto. Por exemplo, nesse ano, nessa versão, tinha esse texto aqui dizendo assim, ó, que Cristo Jesus ele era de quase 30 anos. Então, quase 30 anos, não temos uma exatidão na idade. Mas, pastor, como é que a gemátria pode me ajudar? Então, vamos lá. Então, nós temos aqui o nome, né, de Jesus, né, como nós lemos aqui, e o mesmo Jesus. Em hebraico, o nome de Jesus não é Jesus, que nós já falamos num vídeo anterior, que não tem letra J no hebraico. Então, nenhum nome com letra J que está na Bíblia, na nossa tradução, não é com letra J no hebraico, tá bom? Que no hebraico não tem letra J. Nós já falamos que a letra para o hebraico, né, é a letra Iud, tá bom? Que na nossa fonte, na nossa literatura, pode ser a letra Y ou pode ser a letra I, com som de I, tá bom? Que é o Iud. Então nós temos aqui o nome de Jesus em hebraico é Yoshua, né? Ou Yoshua, como se chama, né? Yoshua é o nome de Jesus em hebraico. Yoshua, Yud, I, ao Shin, ao Vav com um pontinho formando o U, e o Ain, que é mudo, com o sinal maçorético aqui, formando a pronúncia da letra A, né? Yoshua é o nome de Jesus, tá bom? E seguindo a ordem da gemátria aqui, nós temos aqui o nome de uma tribo da Bíblia, né? Que era o nome de um dos filhos de Israel, um dos filhos de Jacó, né? Jacó teve 12 filhos, que a Bíblia chama eles de 12 patriarcas, e um deles era Judá, de onde gerou toda a tribo de Judá. E a profecia, ela diz para nós que o Cristo, ele nasceria da tribo de quem? De Judá, né? Jessé era da tribo de Judá, Davi era da tribo de Judá, e o Cristo seria da descendência de Davi. Todas as vezes que lermos assim que o Cristo seria da descendência de Davi, significa que ele viria da descendência de Judá. Judá em hebraico, ó como é o nome de Judá em hebraico. Não tem letra J, é com Yud, é com a letra Yud, com som de Y ou com som de I, né? É Yehudá, tá bom? Ou Yehudá. Yehudá é o nome da tribo de Judá, que nós falamos em português Judá, em hebraico é
Yehudá ou Yehudá, tá bom? E nós já falamos aqui que as letras hebraicas, cada uma delas tem valores numéricos, tá bom? O Yud aqui, ele tem a numerologia da gemátria dele é o número 10. O rei, a letra rei que nós vimos aqui, ela vale 5. O Vav vale 6. O Dalet, que é a quarta letra, vale 4. E aqui temos novamente o rei, que vale 5, né? Então, quando nós somamos aqui 5 mais 4 mais 6 mais 5 mais 10, que é igual a 30, certo? E o que é que tem a ver esses valores aqui com o nome de Judá e com o nome de Jesus? Bom, Jesus ele era da tribo de quem? De Judá, tá certo? Aqui no texto nós lemos aqui, ó, e o mesmo Jesus começava a ser de quase 30. Esse quase 30 é uma incerteza, certo? É uma incerteza, sabe? Você não tem um ponto certeiro de uma idade. Quase 30, é aproximadamente, né? É uma estimativa da idade. Mas quando a gente olha aqui para a gematria diz que ele era da tribo de Judá, tá bom? Que Jesus, Yeshua, era da tribo de Yehudá, tá bom? E que a gematria era 30. Aqui na gematria fechou em 30. Então, a idade dele, ele era de 30 anos quando começou o ministério dele. Tá bom? Quando Jesus foi batizado, foi quando começou o ministério de Jesus. Então Jesus ele tinha 30 anos. A gemátria nos dá uma idade, um ciclo fechado da idade do Messias. A gemátria diz que ele tinha 30. O texto aqui de 1911 nos dá uma estimativa. Ele diz quase 30, mas a gematria afirma dizendo que é 30 anos o ministério daquele que foi nascido da descendência de Judá, o Messias. Então, é assim que a gematria traz para nós informações, tá bom? Era isso que eu queria compartilhar com vocês, um vídeo não demorado, né? Um vídeo rápido, uma aula rápida, que é a mesma aula que eu compartilho aqui com meus alunos lá do curso de Teologia da Bíblia, né? Sempre nos vídeos, nos nossos vídeos tem aí a descrição, o endereço lá da nossa sala de aula do Telegram, tá bom? Só lembrando para todos que antes eu transmitia as aulas no curso lá da sala de aula do Telegram online, os áudios ao vivo, eu me comunicava em tempo real, mas como eu falei no vídeo passado, eu não posto vídeo todos os dias porque eu me encontro sem tempo, porque eu estou trabalhando em CLT. Então eu estou me esforçando para nos finais de semana sempre postar algum conteúdo. Então as aulas que serão dadas no curso de Teologia da Bíblia, lá na nossa sala de aula do Telegram, serão em vídeos como esse aqui que você está vendo, vídeos explicativos. Agora lá no WhatsApp, no Telegram, é onde os alunos eles irão tirar as dúvidas, tá bom? Um grande abraço a todos, Deus abençoe, fiquem todos com Deus, tá bom, queridos? Shalom, Adonai, Laiketov e Leitraot. Até o nosso próximo encontro aqui no nosso canal.